gostaria de saber como foi a inspiração para escrever esse livro. Olha, a inspiração para escrever veio no momento do livro, né? Então, no momento da escrita que veio a inspiração, e também ao lado da inspiração veio muita pesquisa, porque, embora eu tivesse um conhecimento prévio, um contato prévio, é óbvio que isso foi ao longo do tempo, a inspiração em si veio no momento da escrita, né? Por isso que eu não digo eu digo que eu não sou o autor do livro, mas que o livro foi escrito por mim, porque veio por inspiração, como se fosse um escriba. Ele ouve e escreve, seria mais ou menos isso. Eu não digo que é mediunidade, pelo contrário, tem muito de racionalidade no livro, mas ele foi escrito com muita inspiração, principalmente naqueles textos, naquelas mensagens inspiradas nos anjos. Aí foi totalmente inspiração. O resto foi pesquisa, eu pesquisei muito, escrevi um livro aí em menos de 30 dias. Foi um negócio muito árduo, eu não dormia, eu não fazia exercício, eu não conseguia preparar a comida, comia só bobagem, né, mal dormia. E tinha o meu trabalho, então eu escrevia de madrugada, escrevia de manhã, escrevia final de semana, não saía, não tive vida social, nada. Mas acabou terminando aí num livro pequeno, tem 100 páginas, mas que me deixou muito feliz, né? Agora, uma questão, eu tive muita dificuldade para começar a escrever o livro, né? Tua família da área jurídica sabe bem, quando nós escrevemos, quando um advogado vai escrever algo que foge dessa racionalidade cartesiana, desse mundo que a gente vê e palpável, que é palpável, a gente sofre preconceito, né? Eu sabia que eu corria o risco, esse risco, tanto que eu chorei muito para começar a escrever. Nos primeiros dias eu chorava muito, tanto por amor à escrita, quanto pela dor em saber que eu poderia ser julgado, que eu poderia ser discriminado, poderia ser taxado de louco, etc. Que as pessoas gostam de subir às custas da diminuição do outro, né? Mas isso também é uma percepção que você teve do livro, né? Uma percepção que eu tive do livro, eu também tive essa percepção no momento da escrita, porque eu sou um cara muito reservado e ao mesmo tempo que eu escrevi o livro, eu não me expus, eu coloquei muitos detalhes da minha vida aí, né? E com relação à escrita do advogado, que ela é assim, pragmática, que fala, né? Não sei. Sim, E objetiva, é muito de concreto, de concretinho, sim, é muito racional. Muito racional, né? Como é que você fugiu disso tudo? Foi uma inspiração divina mesmo que você teve? Você acha que foi uma inspiração divina? Então, você está acostumado a ser um advogado, não é verdade? De repente, te brota uma vontade de você escrever um livro sobre os anjos, né? Essa que é a pergunta, é isso que ele está fazendo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a ter a sensação de estar sentindo os anjos no meu quarto. Tá. Foi algo muito forte, eu já tinha tido contato com os anjos, eu escrevo no livro, eu relato como foram esses contatos, né? E uma amiga me incentivou, uma amiga, inclusive advogada, uma pessoa que eu admiro muito, prefiro não mencionar quem é, para reservá-la, porque eu também gostaria, eu não sei se ela gostaria de se expor, né? E ela me incentivou muito, mas essa escrita foi dolorosa pelo amor, pelos anjos, foi dolorosa também por saber que eu estaria me expondo demais. E para quem é tímido, para quem é reservado, para quem não gosta de se expor, isso também é pesado. Mas a obra em si, nossa, para mim foi uma coisa muito especial. Valeu a pena. E assim, eu consegui produzir algo que eu não acreditava, porque eu tenho meu trabalho consome meu tempo durante a semana e às vezes até final de semana. Mas mesmo assim eu consegui estar em dia com o meu trabalho e fazer um livro aí, terminar um livro. Realmente houve inspiração. Se não houvesse inspiração, talvez eu não tivesse terminado esse livro em menos de 6 meses, alguma coisa assim. Tá certo que quase 1/3 do livro é de mensagens inspiradas nos anjos, né? Uma delas vocês acabaram de ver aí na abertura aí dessa chamada, mas
bom, é uma experiência única. Escrever um livro é uma experiência única. E o que você aprendeu com esse livro? Qual foi o fruto do aprendizado desse livro? Olha, escrever um livro é uma experiência única, né? É uma dedicação, você aprende a ser organizado, você aprende a ter uma meta. Então, escrever um livro é bacana. Tem gente que não tem meta, demora aí 10 anos para escrever um livro, não de pesquisa. Um livro de pesquisa demora, né? Eu pesquisei e demorei um mês, mas uma pesquisa, digamos assim, de fatos mais concretos, né? Históricos, talvez demande tempo, né? Então a pessoa precisa ser organizada para escrever. Outra coisa que eu aprendi é a questão das editoras, né? Não são fáceis, se dão dor de cabeça, eu tive problemas, né? Não estou falando em relação a essa, mas tive problemas para escolher, eu pesquisei bastante. E assim, há uma dor. A escrita acaba implicando uma dor. A dor é a dor e o amor, né? E a recompensa, né? Tem a recompensa de você terminar uma obra que é o amor puro. Mas tem muita dor também, né? No meio. Como eu falei antes, do preconceito, tem a dor de você ter o contato, muita burocracia que você enfrenta. Deveria ser algo muito mais fácil você editar um livro, né? Agora aprendi também em relação aos anjos, escrevendo. O que eu aprendi em relação aos anjos é algo meu que eu não pus no livro. Que os anjos surgem na vida das pessoas não é simplesmente como mensageiro, é também como mensageiro. Ele passa uma mensagem, ele passa uma ideia, ele passa uma iluminação, ele passa talvez até algum sentido, né? Mas mais que isso, quando um anjo surge, ele modifica toda uma história. Ele modifica uma história pessoal, ele modifica a própria história da humanidade. Assim que acontece com os anjos. Né? Num momento tão triste que a gente vivencia hoje, com o materialismo aí exacerbado, né? Eu imagino, não é intuição, não é nada, mas eu imagino, né, que haja todos os motivos para os anjos começarem a aparecer assim, mais do que nunca, na humanidade e na vida daqueles que acreditam, ou daqueles que precisam, porque os anjos aparecem para aqueles que precisam, e às vezes nem acreditam, e aparecem muito para aqueles que têm fé, e precisam de uma forma ou outra, né? Então, assim, eles vêm para mudar a realidade do tempo e do espaço. Eles lidam com o tempo e espaço. E isso a gente chama de milagre. É algo meio complexo. Eu gostaria muito de estudar física porque quando eles intercedem, e a gente chama isso de milagre, há uma mudança cronológica, há uma mudança do espaço. A intervenção deles muda tudo. Então há uma intervenção no espaço, há uma intervenção no tempo. É uma coisa maluca. Isso eu não entro no livro, porque isso é muito complexo. Mas isso é algo que eu percebi escrevendo o livro, pesquisando, até intuindo, né? Foi algo que me tocou bastante. Qual a história mais bonita contada por alguém que leu? Tem duas aí que eu acho que são marcantes. Uma de um amigo ateu, que é casado com uma querida amiga aí. Ele se disse ateu e disse que viu os anjos. Aquilo me deixou perplexo. Eu falei, como que um ateu vê anjos? Mas espera aí, que coisa. E no fundo, os anjos estão ligados a todas as religiões, e mais que isso, as civilizações. Então, não necessariamente as religiões. É algo muito maluco, né? É óbvio que os primeiros a mencionarem isso, pelas pesquisas que eu fiz, foram os sumérios. Né? Mas os sumérios misturavam os anjos com a questão da divindade, a questão religiosa. Mas os anjos, segundo os teólogos, existem desde o princípio, então desde antes da humanidade, né? Mas é interessante, alguém que não acredita em Deus ter tido contato com os anjos. Isso me deixou perplexo, né? Outra, são meus pais, disseram que, depois de lerem o livro, falaram que viram os anjos quando crianças. Então isso também me tocou bastante, me deixou emocionado. Isso me emocionou bastante. Quando diz respeito à família, a gente se emociona, né?
Você continua tendo contato com os anjos? Pensa em escrever uma continuação? Olha, eu não tenho tido contato com os anjos, eu vou ser sincero. Depois que eu escrevi, parece que ou eles ficaram muito tristes e romperam contato comigo, ou eu terminei uma missão, ou sei lá, não sei o que aconteceu, eu não tenho tido contato. Mas eu não tenho tido contato, agora falando sério, eu imagino que seja isso, é porque eu não tenho tido muito tempo para fazer meditação, não tenho tido muito tempo para... Tenho feito retiros, e os anjos exigem aí que você esteja bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Se você não estiver em equilíbrio, dificilmente eles aparecem, a não ser que você esteja em muito perigo. E provavelmente você não vai perceber que houve intervenção deles, porque você não está na sintonia, na frequência deles. Né? Não digo que eu estivesse na frequência deles, que a frequência deles é talvez inatingível, mas numa frequência que pudesse ter alguma espécie de contato, alguma coisa assim, né? No livro eu não escrevo nada a respeito de os novos angiólogos, né? Angiologistas, né? Angiologistas. Até agora eu fiquei em dúvida, né? Eu estou tenso aqui para falar. Eu não sei se os angiologistas, os estudiosos dos anjos, os que fazem uso da angiologia, deve ser abordado, né? Porque tem muito místico que coloca nome de anjos para tudo, fala qual é o seu anjo de acordo. Eu particularmente acho que isso, não sei se existe ou não, mas eu acho que não é o caso de se abordar. Porque não é isso que os anjos querem, eles não querem ser reconhecidos individualmente, né? Até porque eles agem de uma forma diferente da gente, vocês vão ver no livro, né? Eles agem por coração, então o que eles agem é por amor, né? O amor é a linguagem deles, o amor corresponde às ações deles, né? Mas resumindo, eu não tenho tido contato, mas isso não impediu de eu continuar. Logo que eu terminei esse livro, na sequência, eu terminei um outro livro, que é só com as mensagens inspiradas nos anjos, né? Então tá aí, eu estou esperando um tempinho, eu estou esperando aí um prazo de 1 ano desse livro aí se solidificar, alguma coisa assim, e pensar em procurar alguma editora e publicá-lo, né? Mas são apenas mensagens inspiradas nos anjos. O que você diria ao seu público leitor ou até mesmo ao público em geral? Então o que eu poderia dizer depois de ter escrito esse livro é que as pessoas não deveriam deixar de acreditar nos anjos. Hoje a gente vive num mundo muito materialista, em que a religião não serve para o aprofundamento do conhecimento e para o aprofundamento da espiritualidade que está envolvida com as religiões e não apenas com elas, com o próprio conhecimento do ser humano. Mas as religiões hoje servem como um meio para a pessoa ter um grupo social, um meio para a pessoa enriquecer, um meio para ter status, um meio para ser reconhecido. É a minha concepção. Eu tenho uma religiosidade muito grande, né? Mas eu não tenho uma concepção de ser de uma ou outra religião. Eu sou crítico, eu, ao meu lado advogado falando, eu sou muito crítico, então, imagina, eu escrever esse livro não foi fácil. Eu escrevia e ficava pensando quanto que isso poderia ser de devaneio, quanto isso poderia ser real, que a gente sempre faz um julgamento do outro e de si mesmo, né? Quando a gente tem uma consciência crítica. Mas não foi fácil, então eu acho assim, a gente não pode deixar de ter esse aprofundamento espiritual. O aprofundamento espiritual é realmente buscar uma religião, mas buscar o conhecimento da religião, buscar a profundidade, isso. Procurar a profundidade, a religiosidade em si, e para que ela faça sentido na sua vida, e não só na vida, no mundo, para que o mundo se torne melhor, né? Então a gente não pode buscar uma visão egoística de apenas melhorar a si. Tem que melhorar o mundo, a concepção do mundo, entender a humanidade, entender o universo, entender tudo isso. Essa é a finalidade da religião, na minha concepção, né? E num mundo em que hoje a gente vive tantas barbaridades, guerras, exclusões, preconceitos, né? Eu acho que os anjos fazem todo sentido e eles aparecerão aqui para a humanidade com maior frequência, como eu disse anteriormente, né? Eu acho que é importante a gente acreditar que isso faz com que a gente conheça a nós mesmos. Que a gente vive uma realidade
que não essencialmente diz respeito a nós mesmos. A realidade que a gente vive é um fruto do mundo que nos fizeram acreditar, que é um mundo apegado ao material, que é um mundo da necessidade, do trabalho para a sobrevivência. Mas será que a vida se resume a isso? A vida é muito mais, é compaixão, é amor, a vida é aprofundar-se, né? Então a gente precisa ser crítico, e a religiosidade exige, na minha concepção, essa visão. Qual o sentido da existência humana? Qual o sentido da vida? Os anjos permitem isso porque a linguagem deles é o amor. Então eles entram em contato por amor, eles intervêm por amor. Tudo que eles fazem é essencialmente por amor, né? Na Bíblia tem algumas passagens que eles atuaram em Sodoma e Gomorra, puseram fim por ordem de Deus, né? Isso, de certa forma, não deixa de ser por amor, né? Talvez eles não tenham livre-arbítrio, que muitos dizem, eu não vou entrar nesse detalhamento, mas é importante. Então eu acho assim, os anjos têm um papel muito importante. E nesse mundo, como eu estava dizendo, vive sob guerras, vive sob um materialismo aí doentio, vive sob um egoísmo aí mais que doentio, né? Um egoísmo aí que causa mal a toda a humanidade. Eu acho que eles estão aí para nos dar sensatez, né? Por incrível que pareça, né? É algo que é abstrato, não é palpável, mas eles nos dão sensatez de verificar que a base de tudo é o amor, a base de tudo é a existência. Se não houvesse a correlação entre os humanos, não existe humanidade. Talvez eles sejam os maiores defensores da humanidade, né? E assim, eu sou apaixonado por esse tema, eu acredito piamente neles, né? Eu estou estudando, eu não sou um geólogo, eu não sou um aprofundado nessa área, mas eu acho importante a gente saber quem eles são, né? E no livro você vai ter a oportunidade de saber, né? Você não vai se aprofundar, porque eu não sou um geólogo, mas você vai ter noção básica, você vai ter experiência que algumas pessoas tiveram em acidentes, inclusive que eu também tive. Você vai ter algumas mensagens inspiradas nos anjos. Eu acho que vale a pena você ler, ainda que por curiosidade. Tá bem? Obrigado, Luciano, por ter me dado essa oportunidade aqui. Todas as palavras me tocaram, me sensibilizaram muito, e eu acredito que os anjos possam te ajudar sempre que possível, e eles vão estar do seu lado nessa busca que você está tendo interiormente. Eles vão sempre estar do teu lado. Meus parabéns. Uma TV diferente de tudo o que você já viu.